Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Episódio de número 18 e hoje a gente vai falar sobre o perdão. Como que a gente pode praticar o perdão? Por que a gente tem que praticar? Qual que é a diferença do perdão dos lábios e o perdão do coração? E a gente ainda vai entender o que Gandhi falava sobre isso, sobre esse tema do perdão. Vamos estudar? Antes de começar o nosso podcast, vamos aqui deixar os nossos agradecimentos à Escola de Música, à Rádio Café Music e ao estúdio da rádio, onde a gente grava todos os nossos episódios. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveita e segue a gente também, @Espiritismo Simples lá no Instagram. Tem muita gente mandando mensagem, às vezes tendo algumas dúvidas sobre temas diferentes. Fique à vontade, faça isso também. É muito bacana conversar por lá com vocês, tá bom? Vamos então agora começar de fato ao tema do nosso podcast. Falar de perdão é uma pauta que, na verdade, ela é simples. O problema é que a gente às vezes torna ela muito difícil. E por que a gente torna um assunto desse tão complicado e tão pouco debatido? Esse assunto tem algumas dificuldades porque a gente já começa a justificar sempre que, nesse momento de perdoar alguém, a culpa é sempre do outro, né? Então, quem está errado não sou eu, foi ele. Foi ele que começou, não sou eu que tenho que ir atrás, não sou eu que tenho que correr atrás de buscar o perdão. A partir daí, desses pensamentos, chegamos em duas palavrinhas que nos atrapalham muito nessa nossa caminhada espiritual, que são orgulho e egoísmo. E quando a gente estuda a doutrina dos espíritos, a gente sabe que são as escórias do mundo. São duas palavrinhas que muito atrapalham e a gente tem que ficar atento. Em grande parte dos textos, livros aí que a gente busca da doutrina, a gente encontra esses termos e está nitidamente relacionado a esse aspecto do perdão. E aí quando a gente lembra daqueles dois exemplos que eu dei, né? Quem está errado não sou eu, quem começou foi ele, que a gente acaba sempre justificando, tampando o sol com a peneira, a gente sabe que todo esse movimento, ele gera o quê? Amarras entre dois ou mais, né? Quando a gente tem esses conflitos, a gente nunca vai conseguir se desvencilhar dele se não praticarmos de forma efetiva esse perdão. E aí acreditando que existe a vida após a vida, em que a gente sabe que depois que tudo passar, a gente vai ter a revelação de tudo, a gente vai compreender a vida de uma forma melhor. Adianta ter esse pensamento? Acreditando também que a nossa vivência na Terra tem que ser muito proveitosa, a gente tem que utilizar ela ao máximo, porque passamos por esse momento de prova e de expiação. Novamente, vale a pena tudo isso? A falta de perdão é um dos maiores casos de obsessão pós-vida. A gente tem muitos relatos, temos muitos livros que contam exemplos de espíritos que depois que passaram pelo desencarne ficam ainda presos aos outros. Foi o que eu coloquei um pouquinho antes aqui, de não conseguir se desvencilhar. Por conta disso, quem está magoado vai ficar magoado a vida toda. Então não é, faleceu, morreu, pronto, acabou, não tenho mais que ficar indo atrás disso. Quem se sente ofendido carrega a mágoa até mesmo após a morte. E qual é o exemplo que a gente tem que seguir para que possamos tratar disso de uma forma mais leve? Exemplo do Cristo, sempre ele vai ser o nosso exemplo para tudo. Não, aqui não seria diferente, né? Cristo no momento mais difícil da sua vida, quando ele havia sido crucificado, já tinha sido julgado antes, já falavam que ele não era o Filho de Deus, que ele era um mentiroso, tudo mais. Quando ele estava lá na cruz, prestes a desencarnar, ele pega e grita: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Vamos nos colocar na posição de Jesus. Pense aí. Poxa, você é filho de Deus, você tem que ir lá levar a boa nova para todos, para que você tente ajudar a humanidade a viver de uma forma melhor. Você é taxado de mentiroso, tudo mais. E aí, depois de tudo que te fizeram, você pega e ainda consegue ter perdão, você consegue ter empatia, de alguma forma, por todos aqueles que te julgaram, que te fizeram todo esse mal? Pense a grandeza desse espírito. Depois que você analisa tudo isso, vem a pergunta: qual que é a sua mágoa? Pense aí, foi por conta de uma discussão de futebol que você teve com um amigo? Foi por um posicionamento político que você não concorda? Foi porque você estava no trânsito e bateu o carro com uma pessoa que veio de forma imprudente? O que é? Qual que é a sua mágoa? Essas brigas, essas mágoas, né, elas são
como ervas daninhas, né? Que elas vão nos consumindo de uma maneira que depois que a gente vai tentar até lembrar a origem da discussão, o que foi mesmo a raiz do problema, a gente já não sabe mais nem o que foi que gerou tudo isso. E como encontrar essa raiz, essa erva daninha? Primeiro a gente tem que encontrar dentro de nós. Primeiro a gente tem que trabalhar isso dentro de nós. Depois a gente tem que correr atrás do próximo. E aí vem o erro muito constante, né? Às vezes a gente vai atrás de resolver primeiro esse problema logo de cara com o nosso próximo, né? A pessoa que a gente magoou ou se sentiu magoado. E verdadeiramente não trabalhamos o que é mais importante nesse primeiro estágio, que é dentro de nós. A gente precisa ter solo firme para poder semear. E quais são as duas tentações que a gente vive caindo quando vai tratar sobre o perdão? Dentro de nós sempre corremos o risco de apenas falar da boca para fora. A gente vai e fala que perdoa a pessoa, mas verdadeiramente a gente sabe que não. E quando a gente vai tratar isso com o outro, a gente tem que lidar com a vergonha de ter que chegar e se rebaixar, né? Como se fosse um grande problema isso, mas tudo bem, a gente sabe que enquanto ainda não estamos tão evoluídos, a gente sabe que isso é um grande problema. A gente tem que lidar com o orgulho de falar, nossa, como é que eu vou lá atrás? Eu não vou. E aí, isso tudo gera também o nosso próprio egoísmo que a gente já falou anteriormente. E aí vem mais uma pergunta, né? Quando a gente reza o Pai Nosso, será que a gente está rezando de verdade? Colocando verdadeira intenção nessas palavras? Porque a gente fala, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que isso é de verdade? Será que mais uma vez a gente só não coloca para fora? Será que não é apenas estética? Não é bonitinho? Vamos entrar então no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10. Ele coloca, é um texto belíssimo nessa parte do Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Ele coloca várias classificações aí sobre as formas de perdoar, e aqui ele faz duas primeiras, né? Existem duas formas de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa e sem pensamento oculto. Essa é aquela forma de perdoar adequada. E existe uma outra, é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, vede como sou generoso. Então tá aí duas situações, né? Quando a gente faz, novamente, sempre de bom coração, verdadeiramente, e aquela outra forma que a gente tenta procurar até mesmo a vaidade nesse ato de perdoar. E aí o que a doutrina dos Espíritos nos coloca? Essa segunda situação, em que a gente vai para mostrar, olha como eu sou bonzinho, estou perdoando, mas a gente não tratou dentro de nós aquele negócio da terra fértil, né? Do solo fértil, do terreno firme. Quando a gente não tem essa base, não valeu de nada, né? É apenas vaidade, é apenas orgulho e mostra só egoísmo. Novamente no capítulo 10, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos coloca duas formas, que é aquela que eu falei logo na chamada do nosso podcast, o perdão dos lábios e o perdão do coração. O perdão dos lábios é aquele que a gente coloca da boca para fora e além disso, a gente depois que perdoou, né, pelo menos falando, a gente fica torcendo para que o outro receba exatamente o que ele merece, aquele pensamento sorrateiro, né? Você fala, eu te perdoo, mas aí você vê a pessoa se dando mal ou às vezes passando por uma situação muito parecida com aquela que ela te causou e você fica, mas ó, teve o que mereceu. Isso é egoísmo, gente. Isso mostra que a gente tá o tempo todo colocando a gente como centro do mundo e que ele tem que passar por aquilo porque fez mal pra você. Olha como a gente pensa, né? O ponto é sempre a gente, né? Sempre a gente centralizando nosso espírito no mundo todo. E o outro perdão é o perdão do coração. Ele é o perdão de Cristo. E por que ele é o perdão de Cristo? Porque ele lança um véu sobre o passado. Ele tem como objetivo esquecer aquilo que foi feito contra a gente. Então, nessa situação, os atos valem muito mais do que as palavras. Se a gente falar e não fizer nada que comprove isso, também não vale de nada. Já vamos caminhando para o final do nosso podcast, do nosso episódio. E aqui eu vou deixar um outro exercício, né? Que antes da gente correr atrás de perdoar ou se sentir perdoado, é que a gente tem que observar antes a ofensa. Muitas vezes a gente se sente ofendido por tomar as dores de coisas fúteis, né? Então,
às vezes a pessoa fez uma brincadeirinha, às vezes a pessoa falou um negócio, claro, às vezes pode até ser infeliz, mas se você se blindar, se você não correr atrás de achar que criar como se fosse um vitimismo o tempo todo, de não enxergar que o mundo está sempre contra você e que as pessoas não gostam de você, esse já é um primeiro passo. Você fortalece o seu próprio lado espiritual. Eu não vou ficar me deixando levar por qualquer coisa que as pessoas falam, né? É o primeiro ponto, isso já te fortalece bastante. E nesse aspecto, quem foi genial foi Gandhi. Gandhi, ele, em conversas, né, relataram que em conversas com Gandhi, ele disse que jamais perdoou alguém, mas não pelo lado mal. Ele jamais perdoou alguém porque ele nunca se sentiu ofendido. Observem a grandeza desse espírito. Claro que a gente não está no nível de Gandhi, pelo menos eu não estou nesse nível de Gandhi, mas esse já é um passo importante. A gente não querer carregar fardos que às vezes não são nossos. No Evangelho segundo o Espiritismo, uma das frases muito legais aí de Simeão, que ele praticamente fecha esse capítulo, ele fala: "Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo." E não tem coisa melhor do que isso. Consciência tranquila, você perdoar e buscar o perdão. Novamente, não ter que ficar carregando fardos que não são nossos. Isso é maravilhoso. A partir daí, nossa vida fica mais leve, nossa vida fica mais simples e a caminhada, fica uma maravilha. Queria até fazer uma adaptação, a gente tem aquela frase bíblica, né? Eu não vou aqui, não lembrei agora de cabeça qual que é o versículo, mas a gente tem: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vou fazer uma adaptação: conhecereis o perdão, e esse sim, o perdão te libertará. Isso é magnífico. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente falou aí sobre perdão. Eu espero que, se você está passando por uma situação como essa ou parecida, se você conhece alguém, que a gente consiga lidar de forma melhor com isso, né? Que a gente possa procurar correr atrás de perdoar, correr atrás de buscar o perdão. Que esse episódio tenha sido um pontinho de luz ou que seja um incentivador para essa nova atitude, para esse novo momento. Quero agradecer a você que acompanha o nosso podcast, agradecer à Escola de Música Rádio Café Music e ao estúdio da Rádio Café, onde gravamos os nossos episódios do podcast. Se você quiser conhecer o trabalho deles, então, é só seguir lá no Instagram, @Rádio Café Music, ou, se você quiser também seguir o Instagram do estúdio, que é o @Estúdio Rádio Café. Esse é o Espiritismo Simples, eu sou o Bruno Sereno, os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.